Pastor Marcos, quais das profecias eles não entenderam, né, para chegar a essa interpretação aí distorcida? Paz seja convosco, queridos. Vamos tratando de novo, né, desse tema. E por que isso acontece, né? Porque há pelo menos 3 formas diferentes de você interpretar as profecias bíblicas. A primeira forma de você interpretar as profecias é chamada de preterismo. Ou seja, o que eu escrevi lá no Apocalipse, né, era algo do meu tempo, ou seja, ficou no passado. Então eu interpreto aquelas profecias como algo relativo ao passado. Então esse sistema, por exemplo, é um sistema muito forte, né, para quem defende que todos aqueles símbolos estivessem ligados ao Império Romano no tempo de João, que escreveu o livro, e que não poderiam ser expressos de outra maneira, porque eles estavam ali debaixo de uma forte perseguição. A segunda forma de você interpretar as profecias é chamada de futurismo. Quer dizer, tudo que está escrito ali, todo o Apocalipse, vai acontecer no futuro. Está destinado a um futuro próximo. E há uma terceira forma de interpretar o texto do Apocalipse, que é a forma como nós cremos, que se chama historicismo. O que é o historicismo? Você entende o Apocalipse com os seus símbolos, profecias, ligado à história, ligado a todos os acontecimentos que se iniciam até mesmo antes de João ter tido aquelas visões. Porque você veja, né, hoje é moda a gente falar dos chamados flashbacks. Isso é uma técnica que o pessoal usa numa narrativa para você contar um fato do passado que esclarece o que acontece no presente. Então, você tem a pessoa passando por uma situação, de repente, ela começa a lembrar de um acontecimento passado, então ela vai lá, mostra lá o passado dela, né, e isso joga uma luz sobre o que ela está vivendo no presente, né. Muito antes de existir Hollywood, João, ele usou esse mesmo recurso narrativo aqui no Apocalipse, porque você vê ali no capítulo 12, por exemplo, né, que ele vai falar sobre a guerra que houve no céu. Né? Então, antes mesmo dos seus dias ali, ele está falando ali sobre um acontecimento, está falando ali sobre a queda, sobre o surgimento do pecado, sobre a corrupção de Satanás, e nomeando quem é o dragão das profecias, né? Então, o capítulo 13 lá de Apocalipse, o mesmo que fala das bestas, nos diz que o poder dessas bestas foi dado pelo dragão. Quem é o dragão? O dragão, a Bíblia ali diz claramente, Satanás. Né? Ele é o dragão que dá o poder, né, à besta. Então, nós cremos que tudo isso é contado ao longo da história. O futurista, ele vai dizer não, o Apocalipse ele vai acontecer só lá para frente. Tudo que está escrito ali é 2 testemunhas, as bestas, é o anticristo, é o sinal da besta, 666, etc. É tudo para os últimos 7 anos da história humana aqui na Terra, da presente ordem, tá? Da presente ordem, não do governo de Cristo, mas da presente ordem. Então ele vai falar que isso vai acontecer nos últimos 7 anos. O pastor Misael falou ali dos 42 meses, que é a mesma coisa que um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Por quê? Tempo, segundo as escrituras, é ano. Então é 1 ano, depois 2 anos e metade de um ano, 3 anos e meio, que é 42 meses, que é 1.260 dias. Né? Então, 1.260 dias, vamos lá, na verdade, não segundo o nosso calendário, né, que é o calendário solar,
mas segundo o calendário dos hebreus, que é um calendário lunar, que na verdade o dia, o ano, ele não tinha o mesmo número de dias, né, que o nosso ano. Então, ele tinha 5 dias a menos, tá? Então, 3 anos, 1.260 dias. Eles vão falar que essa conta é literal. São 3 anos e meio, né? Enquanto nós falamos, né, como vocês ouviram o pastor Misael explicar, que nós acreditamos que aqui se aplica o princípio bíblico de que um dia profético é igual a um ano literal. Como que nós tiramos isso? Isso está na Bíblia, né? Isso está registrado nas Escrituras, está registrado, né, ali em Números, por exemplo, que vai nos falar sobre isso, né, e que um dia é igual a um ano. Um dia profético é igual a um ano. Então você tem ali, não 1.260 dias, mas 1.260 anos. Então essa é a forma de interpretar nossa, daquele que é historicista. Veja, queridos, de onde vem a ideia da interpretação futurista? Tudo isso se baseia no entendimento de Daniel, capítulo 9, a partir do verso 24. Daniel 9, 24. Né? A profecia das 70 semanas. Então vamos lá. O que diz essa profecia? 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Certo? Vamos lá. Aqui a primeira questão, 70 semanas. Não há aqui dúvidas, né? Ou não há divergências de que aqui o princípio de interpretação é dia igual a ano. Não são literalmente 70 semanas, 490 dias, mas são 490 anos. Aqui não há divergência. Todo mundo acredita da mesma forma, tá? O problema é o seguinte: o que significa determinadas para o seu povo, para a santa cidade? O que significa acabar com a transgressão? O que significa dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão, ou seja, você consolidar, né, a visão profética, e ungir o Santo dos Santos. Ele continua falando assim: saiba e entenda isto, desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Então veja, meus queridos, aqui ele fala que desde o momento em que for dada a ordem para se reconstruir Jerusalém, lembrando que eles estavam no exílio, eles estavam cativos, né, na Babilônia, e então eles são liberados. Mas por que ele separa primeiro 7 semanas e depois 62 semanas? Eu vou falar de um modo mais resumido, para que nós tenhamos tempo. 7 semanas, essas primeiras 7, foram basicamente o tempo da restauração de Jerusalém, o tempo total, que foi um tempo muito difícil para o povo judeu. Foi um tempo executado em meio a lutas, a dificuldades, né, realmente com muito esforço. Depois, ele fala entre outras 62 semanas, tá? Então ali são mais
centenas de anos proféticos, e aqui não há dúvida que ele fala sobre a vinda do ungido e o príncipe. Ele está se referindo ao Messias, ele está se referindo a Jesus Cristo. Então tudo isso acontece no decorrer das 69 primeiras semanas, ok? E ele vai falar: as ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Cumpriu-se literalmente. Depois das 62 semanas, então passaram as 7, né? Depois passaram-se mais 62, ao todo 69. O ungido será morto e não terá nada. De fato, né, Jesus Cristo, ele foi sacrificado, né, no meio da última semana. Então foi depois das 69, ou seja, depois das 69, qual que é? 70ª semana. Então, o que nós entendemos? Que não há separação entre as 69 anteriores e a última. Eles entendem que há uma separação, os futuristas. Por quê? Porque eles vão interpretar que a última semana deve ser calculada quando a palavra diz assim: 70 semanas estão determinadas para o seu povo. Então é para Israel. Então eles vão falar o seguinte: bom, se o ungido foi tirado, então essa última semana não conta para eles. Eles falam que houve as 69 semanas e a última semana, então, teria sido separada. Há um hiato profético, há um tempo em que não são contadas as semanas, e a última semana, os últimos 7 anos, eles acontecerão apenas no final. E aí eles vão falar então que surge o anticristo nas últimas 7 semanas. Eles falam que os 42 meses, ou então os 3 anos e meio são literais, porque é a metade da última semana, na qual Israel será perseguido. Então eles vão interpretar tudo como essa última semana fosse no fim dos tempos, meus amados. E isto é um erro terrível e que faz com que eles caiam em grande equívoco. Vamos ver melhor. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então aqui está profetizando o quê? A destruição de Jerusalém, tá? A destruição de Jerusalém. Veja, o povo de um príncipe, os exércitos, né, do romanos, que vieram de fato e que fizeram a destruição, né, no ano 70. Isso aqui, ele fala de um acontecimento que aconteceria depois. O seu fim virá como uma inundação, será algo terrível, algo repentino, né? Até o fim haverá guerra, desolações foram determinadas. Que fim? Este fim que nós estamos falando aqui, e não o fim dos tempos. É claro, até o fim dos tempos também haverá guerra, haverá. Só que aqui ele está falando sobre um assunto, e nós não podemos fugir desse assunto, que é o quê? O tempo determinado para o povo de Israel. Olha só, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Ele, quem é ele? Os futuristas vão dizer que este ele é o anticristo. Porque na frase anterior, ele havia falado que um povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade. Mas aqui, ele fará firme aliança com muitos. Ele está falando sobre o Senhor Jesus na última semana, né? E por uma semana, né? Porque deveria ser o tempo total. Então, aqui ele se refere ao ungido, ao próprio Senhor Jesus, e não ao anticristo. Quando você pega a gramática do texto aqui original, você não encontra brecha para dizer que aqui ele se refere ao anticristo. Não é o anticristo, é ao ungido, é a Jesus Cristo. E aí, Jesus fez uma aliança quando? Quando ele veio pela primeira vez. Aí ele faz uma aliança com muitos, né? Na metade da semana fará cessar o sacrifício. Então não é porque lá nos últimos 7 anos o anticristo vai
vai trair o povo judeu e que vai ter reconstruído o terceiro templo e vai fazer cessar o sacrifício. O sacrifício já foi cessado, né? E foi cessado quando? Por obra de Jesus, justamente na metade, com 3 anos e meio de ministério. Né? Então, aquele sacrifício, eles perdem o seu valor. Mesmo que eles voltem a fazer, ou voltassem a fazer os sacrifícios, eles não teriam valor. Então, quem faz cessar o sacrifício é Jesus, porque ele é o sacrifício supremo. A oferta de cereais, por quê? Porque agora ele estabelece uma nova ordem. Né? Então, quando a palavra de Deus está falando aqui, no começo, sobre acabar com a transgressão, ele está falando sobre a obra de Jesus na cruz do Calvário. Tá? Dar fim aos pecados, a obra de Jesus. Veja, presta atenção, o erro de interpretação. Queridos, os pecados acabarão quando se cumprir, na visão deles, a 70ª semana e Jesus voltar a implantar o reino milenar? Os pecados acabarão? Não. Não acabarão, porque justamente Jesus fará a justiça, né, implantará o seu reino, e ali aqueles que não se renderem a ele serão destruídos. Mesmo depois do milênio, Satanás será solto e ele então reunirá as nações rebeldes para se levantar contra os salvos e fazer guerra. Só então vem o fogo do céu, destrói essas nações, e aí sim, né, a Bíblia diz que a morte ela é destruída. E a morte ela só existe por causa de uma coisa, diz as Escrituras: o pecado. Então, se cessar o pecado aqui fosse absoluto e acontecesse naquele momento, então, quando Jesus voltar, já teria que cessar o pecado, não poderia haver mais nenhum tipo de pecado. E nós vemos pelas Escrituras que não será imediato. E realmente o sentido original deste texto é que não era imediato. Então esse entendimento futurista é equivocado. O cessar o pecado, ele é um processo que começa na primeira vinda de Jesus. Eles ignoram, queridos, interpretando erradamente as profecias, erroneamente as profecias, que Jesus começou uma obra quando ele veio e que continua, e que ela está acontecendo ao longo dos anos. Eles simplesmente cortam esse tempo todo. Quando ele fala assim, expiar a iniquidade, então você está expiando, trazendo perdão. Quando Jesus trouxe o perdão? No sacrifício da cruz, né? Trazer a justiça eterna. Quando que ele traz a justiça eterna? Lá na primeira vinda dele. Isso tudo vai se consumar lá no futuro. Mas quando ele esteve aqui, ele já determinou que isso estaria consumado. Ele não falou ali na cruz, está consumado? Vamos lá. Selar a visão. Qual visão? Esta visão do que aconteceria até aquele momento. Né? Então ele selou a visão ali. Trazer a profecia e ungir o Santo dos Santos. Jesus mesmo falou, né, eu destruirei esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Ele passa a ser o nosso templo, né? Então o templo de Jerusalém, a partir daquele momento, né, ele deixa de ser o centro e o centro passa a estar em Jesus. Então quando que ele unge o Santo dos Santos? Ele unge com a morte e ressurreição dele. É aquele momento lá. Então não adianta você jogar isso para o futuro. Isto já se cumpriu. As 70 semanas de Daniel já se cumpriram. Quando ele finaliza essa passagem dizendo: sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Veja, isso aqui não é os últimos 7 anos. Isso aqui ele disse por ocasião da vinda, né, dos romanos, da destruição de Jerusalém, que acabaram sendo eventos entrelaçados. Por quê? Porque isso acabou de vez, né, com
os judeus e foi decisivo para que eles fossem dispersos. Vejam, queridos, vejam, a palavra do Senhor, ela nos é muito clara em afirmar, né, que a diferença entre o ungido Jesus e o assolador, tá? Ela faz essa distinção muito claramente. Nós é que acabamos confundindo, talvez pela nossa falta de conhecimento do texto original, nós acabamos criando essa confusão, né? 70 semanas foram determinadas, sim, para o povo judeu. E se cumpriram. Por quê? Porque quando se cumpriu a 70ª semana, ali após a morte de Estevão, começa um movimento. O movimento é o quê? O evangelho passa a ser anunciado aos gentios. E então começa a mudar. Em vez do evangelho ficar apenas com os judeus, ele passa então a ser anunciado aos gentios, tá? Se você falar que a 70ª semana fica para o futuro, você tem que ignorar toda a obra de Jesus, que acontece primeiro para os judeus, o ministério de Jesus, ele dizendo que ele não veio senão primeiro para as ovelhas perdidas de Israel. Então você vê, ele mesmo contradiz o entendimento de que a última semana iria para o futuro. Você tem que entender que há um buraco profético não explicado, porque quando você pega o começo da carta de Apocalipse, você vai ver que ele fala ali sobre as igrejas, as 7 igrejas da Ásia. Depois ele fala sobre, né, o cordeiro que então é levado à presença de Deus. Aí há um paralelo muito grande com o próprio texto do profeta Daniel, que lá no capítulo 7 vai dizer assim, verso 13: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. E no Apocalipse ele vai falar a mesma coisa, né, mas com outra linguagem. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. Certo? Então é a mesma descrição, mas com outras palavras. Então você tem isso aqui, tá? E você tem então o cordeiro ali, ele começa a quebrar os selos. Depois você tem ali os 144 mil, você tem a visão dos glorificados. Você teria que fazer aqui um intervalo profético entre uma coisa e outra de, por enquanto, são pelo menos 2.000 anos. E o que acontece nesses 2.000 anos? Nada. Nenhuma profecia se cumpre. Veja o equívoco de jogar a última semana lá para o fim dos tempos. Né? Se você jogar a última semana para o fim dos tempos, a interpretação do Apocalipse fica restrita aos últimos 7 anos. Então esse é um equívoco. As 70 semanas já se cumpriram. Por isso entendemos que a palavra de Deus não pode ser interpretada de modo futurista. Ela precisa ser interpretada como ela é explicada, de acordo com a história que já se cumpriu e se cumpre até hoje, e há de se cumprir ainda nas profecias que ainda faltam ser cumpridas. Tá? Se houvesse, para finalizar minha fala, irmãos, se houvesse um reinado mundial do anticristo, o pastor Misael sempre nos fala isso. Se houvesse um reinado mundial do anticristo, este reinado deveria ter sido profetizado. Concordam comigo? Devia estar escrito aqui nas Escrituras. Assim como se houvesse uma grande tribulação mundial, ela devia estar escrita também aqui na Bíblia, nas Escrituras. Né, eu vi aqui alguns comentários que falaram, né, mas não haverá grande tribulação mundial, uma perseguição mundial,
né, por conta, por exemplo, de um decreto dominical contra os servos verdadeiros. Onde está escrito isso? Me mostre onde está escrito esta perseguição mundial que não tenha se cumprido. Ah, pastor, está escrito ali em Apocalipse 13, não poderão comprar nem vender. Se aquilo é para o futuro, eu pergunto para você, e o que já aconteceu no passado é o quê? Porque a pessoa fala, a gente pode falar assim, mas é uma palavra difícil, porque a gente vai ver nossos filhos passando fome e não vamos poder comprar nem vender. Mas foi justamente o que aconteceu com os cristãos verdadeiros, queridos, na Idade Média, quando, por meio do papado, o Império Romano oprimiu todos os que eram verdadeiros servos de Deus em todo o mundo. Isso se cumpriu. Sabe, senão como é que você explica que eles passaram por isso e você não vai considerar isso? Você está entendendo? Então nós temos que entender que grande tribulação, como nós já explicamos, é tudo o que acontece dentro do presente momento, que vai desde o fim do tempo dos 144 mil, no começo do cristianismo, até hoje. Isto é grande tribulação. Tá? Já imaginou se grande tribulação fosse só os últimos anos? Então quer dizer que você só veria salvos nesses últimos anos? Agora os anos todos que nós estamos vivendo, tantos servos de Deus verdadeiros e fiéis, não estariam contados ali? Onde eles estão contados? Reparem a incoerência que é esta interpretação. Ah, mas Jesus falou lá no sermão profético, em Mateus 24, depois Mateus 25, sobre a grande tribulação. Sim, mas ele falou sobre a grande tribulação, falando sobre quais dias? Os dias da destruição de Jerusalém. A grande tribulação é circunscrita naquele relato, aqueles dias, querido. Analise e leia o texto. Se tiver alguma dúvida, vá lá em Lucas, tá? Vá lá no Evangelho de Lucas, olha, capítulo 21, tá? Que ele vai contar o mesmo sermão, só que claramente se referindo aos dias da destruição de Jerusalém. Não há dúvida. Não há dúvida. Então, que vai haver um governo mundial do anticristo, uma grande tribulação, isso acaba sendo uma invenção para se enquadrar nos padrões equivocados da interpretação das 70 semanas de Daniel. E aí, teria que haver também o governo mundial do anticristo. Não teria? Só que aqui, quando Daniel explica o sonho de Nabucodonosor, da estátua, né, da grande estátua de Nabucodonosor, ele vai falar o quê? Né? No capítulo 2, verso 31. O Senhor, ó rei, estava olhando e viu uma grande estátua. Esta, que era imensa, de extraordinário esplendor, estava em pé, bem na sua frente, e a aparência dela era terrível. A cabeça era de ouro puro. Então a cabeça é Babilônia, né? O peito e os braços eram de prata, representando aí, né, os medo-persas. O ventre e os quadris eram de bronze, representando, né, os macedônios, os gregos. E as pernas eram de ferro, tá? Representando o quê? Representando Roma, representando o Império Romano, mas o Império Romano na sua fase pagã. Depois, os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Quer dizer, representando aí Roma também, porque ferro e barro é uma mistura. Então ele representa aí, né, o Império Romano com a sua fase eclesiástica, né? Após a divisão nos 10 estados em que se fragmentou o Império Romano. Agora você pode falar assim, então vem aqui, né, acabando, né, os
a Roma na sua fase eclesiástica, então surge o governo mundial do anticristo. Só que a palavra nos diz que não. Enquanto o senhor rei, né, estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro. Então é nesta fase que a pedra acerta a estátua e não durante o governo de um anticristo. O anticristo nos últimos anos, um governo mundial que seria fora do governo da Roma eclesiástica, papal. E os despedaçou. O ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro foram despedaçados. Veja, isso é importante porque o Império Romano, que é uma somatória também, né, de todos os outros. É uma continuação. E foram despedaçados no mesmo instante e se fizeram como a palha da eira no verão, para ser queimada. O vento os levou e deles não se viu mais nenhum vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Então você veja, não há espaço para um outro anticristo, senão o real anticristo,